O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje, vamos mostrar que está mais fácil enviar documentos legalizados para autoridades estrangeiras. A legalização, que antes tinha que passar pela Justiça, agora pode ser feita diretamente nos cartórios. E você vai ver também o que é a prescrição de um crime, até quando a Justiça tem direito de punir o acusado por um delito. E na entrevista vamos falar sobre as ações da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para estimular as adoções legais nas maternidades. O convidado é o secretário executivo da Coordenadoria, João Francisco de Souza. Vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Enquanto isso, você confere os fatos e as notícias que marcaram o Rio Grande do Norte nos últimos dias. Até já! Natal ganhou 2 novos juizados especiais da Fazenda Pública. A mudança, aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aconteceu pela transformação da 8ª Vara de Família e do Juizado Especial Criminal da Zona Norte da capital. A alteração faz parte da proposta da nova Lei de Organização Judiciária do TJRN. Meu sonho é ser veterinária. Quando eu crescer, eu quero ser professor. O meu sonho é ter uma família. Quando o amor realiza sonhos. Adoção, conceitos e preconceitos. Você já ouviu falar em prescrição? Este é um instrumento legal previsto no Código Penal brasileiro que determina o prazo que a Justiça tem para punir uma pessoa acusada de um crime. A prescrição se aplica a quase todos os tipos de delitos. Só alguns crimes, como a tortura e a morte por racismo, escapam dessa regra, ou seja, não prescrevem. Entenda melhor acompanhando a próxima reportagem. Prescrição penal é quando o Estado perde o direito de punir alguém, pois, por algum motivo, o processo não foi finalizado dentro do prazo determinado para isso. Dessa forma, o caso é encerrado sem nenhuma punição para o acusado. Esse advogado criminalista explica que entre os tipos de prescrição, 2 são principais: a prescrição da pretensão punitiva e a executória. No caso da prescrição da pretensão punitiva, nós temos o estabelecimento do parâmetro que o próprio Código Penal nos traz, que é o máximo da pena combinada em abstrato para aquele delito que está sendo apurado. Esse tipo de prescrição opera antes da sentença penal transitar em julgado. Por outro lado, quando nós temos a sentença penal transitada em julgado, ou seja, quando a gente tem a formação de um título executivo penal definitivo, opera-se o que se chama de prescrição da pretensão executória, dessa vez utilizando-se a quantidade de pena definida naquela sentença penal transitada em julgado e não mais o máximo da pena combinada em abstrato para aquele delito apurado. A prescrição é calculada pelo máximo da pena ainda não aplicada ou baseada pela pena já imposta na sentença. Nos crimes que têm pena máxima combinada superior a 12 anos, vamos observar a prescrição em 20 anos. Por outro lado, se tivermos, por exemplo, a pena mínima, que seria 5 anos, nós teríamos essa prescrição, em vez de 20 anos, operando em 12 anos, conforme o Código Penal. A prescrição da pena pode ser suspensa, por exemplo, quando o réu é considerado foragido. Além disso, o prazo prescricional também pode ser interrompido. Uma causa de interrupção é quando recebe a denúncia, certo? Ocorre, consuma-se o crime, sabe quem é o autor, começa a correr o prazo prescricional. Quando recebe a denúncia, interrompeu.
Então começa a se contar do zero novamente. A magistrada, que atua em um juizado especial criminal, onde a maioria dos crimes são de menor potencial ofensivo e o prazo para prescrição é curto, alerta que é preciso que haja uma atenção maior por parte de quem julga, para evitar a impunidade. O CNJ esboçou uma preocupação muito grande, que se prescreve, em alguns casos, se prescrevem processos, então, desses processos criminais. Então, editou uma resolução 112 em 2010, para que os juízes sejam mais diligentes, entendeu? Tanto o juiz como o Ministério Público dê uma celeridade, certo? Para que os processos não prescrevam. Porque nós normalmente damos uma celeridade aos processos que estão aos processos dos acusados que estão presos, mas não só os presos. A gente tem que observar tudo, porque senão os processos criminais, todos eles prescrevem, com exceção dos que são imprescritíveis e previstos na Constituição. Segundo o Código Penal brasileiro, o prazo mínimo para uma pena prescrever é de 3 anos e o máximo é de 20 anos. Juris tantum, pela tradução literal, significa apenas de direito. Aparece normalmente associado à palavra presunção, presunção juris tantum. Esta expressão refere-se a uma situação hipotética, algo que deve ser, mas ainda não foi comprovado por fatos concretos e que ainda está no campo das ideias. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, você vai saber o que muda na hora de legalizar um documento no exterior. Tem regra nova facilitando a vida do cidadão. E as ações do Tribunal de Justiça para estimular as adoções legais a partir das maternidades. Aproveite este tempinho para acessar a nossa página no Twitter. No @TJRN Notícias, você confere as mais recentes informações relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta já. Quem vai se mudar para outro país ou estudar fora, por exemplo, muitas vezes precisa enviar documentos para as autoridades estrangeiras. Até pouco tempo, esses documentos só eram considerados válidos se tivessem passado pelo Judiciário brasileiro. Mas agora o CNJ está adotando a Convenção Apostila de Haia. Na prática, isso significa que os cartórios podem fazer todo esse trabalho, simplificando a vida de quem precisa do serviço. O apostilamento substituiu a antiga legalização de documentos. A medida trouxe mais eficiência, agilidade e economia. Não é mais necessário apresentar os papéis ao Ministério das Relações Exteriores, nem ao consulado do país ao qual o documento se destina. Porque ele oferece um serviço célere, seguro e, além do mais, num custo bem menor do que anteriormente. As pessoas podem diretamente procurar uma das serventias no seu estado e efetivar o apostilamento, levando os documentos necessários antes para que não haja nenhuma irregularidade. O apostilamento acontece em 2 etapas. A primeira é física. Uma espécie de selo é colado no documento já conferido e autenticado. Já a etapa digital consiste do registro em um banco de dados utilizado pelas autoridades que aderiram à Convenção de Haia. A consulta é feita por meio de um código de barras. Com esse código, também é possível visualizar o documento original apostilado. Ele vem ao cartório, munidos dos documentos que ele deseja apostilar. Não é necessário que o próprio portador, o próprio signatário do documento venha ao cartório, né? Qualquer pessoa pode trazer e é um procedimento simples. Ele entrega os documentos e normalmente nós entregamos no outro dia, né? Ele efetua o pagamento e é um procedimento simples e não requer. A única exigência para o apostilamento é o reconhecimento de firma. Nos cartórios potiguares são necessárias em média 24 horas para que o apostilamento seja efetivado. O custo varia entre R$ 30 e R$ 60. Podem ser apostilados documentos públicos ou de natureza particular que tenham sido previamente reconhecidos por notário ou autoridade pública competente. Diplomas, certidões de nascimento, casamento, divórcio ou óbito e as traduções juramentadas estão entre os documentos mais apresentados nos cartórios para apostilamento. Os documentos expedidos pelos consulados e pelas entidades diplomáticas e também os documentos administrativos de origem mercantis e alfandegárias. Esses não podem ser apostilados.
Os cartórios brasileiros começaram a apostilar documentos em agosto do ano passado. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que só nos 6 primeiros meses foram realizados mais de 400 mil procedimentos. Aqui no Rio Grande do Norte, nesse mesmo período, 1.039 apostilamentos foram realizados. E só aqui neste cartório, a média é de 100 por mês. Pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, apenas os cartórios das capitais e do Distrito Federal são obrigados a oferecer o serviço. A juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte explica que várias serventias do interior do estado já demonstraram interesse no apostilamento e aguardam liberação do CNJ para iniciar a prestação do serviço. A Corregedoria do Estado do Rio Grande do Norte realizou um estudo junto à Noreg e 17 cidades interioranas demonstraram aptas a realizar o serviço. Foi feito esse estudo e encaminhado ao CNJ para que o CNJ se pronuncie quanto à habilitação das serventias que se mostraram aptas. Estamos agora em abril, foi feito esse encaminhamento e nós estamos no aguardo da resposta do CNJ. A Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRN trabalha firme para que as mães que desejam entregar o filho para adoção façam isso dentro da lei. Para saber os detalhes dessas ações, eu converso agora com o secretário executivo da Coordenadoria, João Francisco de Souza. João Francisco, seja bem-vindo. Obrigado. Como está sendo feito esse trabalho? O trabalho ele teve início ano passado, por ocasião da segunda semana estadual da adoção, onde foi construído um protocolo de intenções, que está envolvendo toda a rede de atendimento às gestantes e às mães biológicas. Então, esse trabalho ele objetiva dar cumprimento ao artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que quando a mãe biológica ela externa o desejo de entregar o filho para adoção, ela seja encaminhada a uma unidade do judiciário para que ela possa ser ouvida pela autoridade judiciária e aí o processo siga o seu fluxo normal. A ideia é que se chegue às mães ainda na maternidade? Sim, já nas maternidades nós queremos iniciar o atendimento a esta mãe por ocasião do contato dela com o serviço social da maternidade, com os técnicos de enfermagem que vão ser capacitados. Então, eles em detectando essa situação, eles vão acionar o judiciário que vai até lá conversar com essa mãe também e trazê-la para o fórum onde ela será ouvida pelo juiz, pelo Ministério Público, e assim, se mantiver o desejo de entregar o filho para adoção, esta criança será cadastrada no Cadastro Nacional de Adoção. Como é possível aferir essa disposição da mãe de entregar o filho para adoção? Pois então, são muitos os motivos que levam uma mãe a entregar o filho para adoção. E é preciso que ela seja bem acolhida para que esse desejo que ela está manifestando naquele momento se transforme em uma decisão consciente. Por isso que a equipe técnica da Infância e da Juventude, das varas da Infância e da Juventude, já está capacitada e vai capacitar as outras equipes para que ela seja atendida e a decisão desta mãe seja uma decisão consciente. Tem psicólogo, tem assistente social nessa equipe? Sim, psicólogos e assistentes sociais vão conversar com ela. Em primeiro lugar, vai se verificar se não existe no âmbito da família natural ou na família extensa alguém que possa cuidar dessa criança. Se existir, a equipe vai entrar em contato, vai conversar. E se não existir essa possibilidade da criança permanecer com a família natural ou com a família extensa, então sim, ela será ouvida pelo juiz e a criança será encaminhada para alguém que já foi avaliado, que está no Cadastro Nacional de Adoção e que vai, com certeza, garantir o direito desta criança, que é o direito de ter uma família. E quem é a família extensa? A família extensa é formada pelos parentes, como os tios, os avós, os padrinhos, porque a família extensa prevê a família por afinidade, então todas essas pessoas serão consultadas. E a adoção propriamente dita só depois da negativa de todo esse processo? Se ela, na verdade, indicar alguém que, na opinião dela, tem condições de cuidar do filho dela nesse contexto familiar, sim, será ouvido. Se não, então ela já vai ser ouvida na vara e a criança vai ser encaminhada para uma família. O objetivo desse trabalho é combater a chamada adoção brasileira? Pois é, pelo desconhecimento e por outros fatores, a gente tem conhecimento de que algumas mães acabam entregando o filho na própria maternidade ou mesmo quando ela sai, alguém já está esperando para adotar aquela criança. Geralmente é preocupante porque esta pessoa não foi devidamente avaliada.
Não se sabe realmente quais motivos estão ali para que aquela pessoa adote a criança. E quando ela passa pelo processo de habilitação à adoção dentro do judiciário, ela vai ser devidamente instruída, ela vai ser avaliada e a gente tem a segurança de que aquela criança vai ser entregue para uma família que vai ter condições de cuidar dela. Às vezes se adota até na barriga durante a gestação. Pois é, as pessoas acabam se aproximando na ânsia de ter um filho, de algumas mães que externam o desejo de entregar o filho para adoção, muitas vezes nas unidades de atendimento, e como eles não têm o conhecimento ainda, não foram capacitados, eles não sabem que esta mãe deve ser encaminhada para o judiciário. E aí esses intermediários acabam agindo, né? E é um risco muito grande, porque essas pessoas, elas muitas vezes não tiveram uma capacitação adequada e acabam adotando muitas vezes por emoção, né? E a adoção não é só emoção, é consciência, também é razão e é responsabilidade. Nesses casos específicos, quando a adoção é feita fora da via judicial, é possível que essa adoção seja revertida? Sim, há a possibilidade dessa pessoa buscar o judiciário, né, por meio de advogado, e essa adoção, ela ser, digamos assim, regularizada, né, ela ser legalizada. É um processo simples e que a gente, inclusive, recomenda às pessoas que estejam nessa situação que procurem a autoridade judiciária, porque só assim elas terão a segurança de que, de fato e de direito, aquela criança é filho. E nas comarcas onde não há vara especializada da infância e juventude, onde as pessoas devem recorrer? Sim, todas as comarcas, ainda que não tenham uma vara especializada em infância e juventude, elas terão um juízo que tem competência também em matéria de infância e juventude. Então a gente aconselha as pessoas, as mães biológicas ou qualquer pessoa do povo que tenha conhecimento de situações que envolvam a adoção de criança e adolescente, que procure o fórum da sua cidade e lá eles receberão o atendimento e as orientações adequadas. Em geral, as pessoas têm medo, popularmente, da justiça tomar essa criança. Isso é possível acontecer ou não? Não, na verdade, não acontece essa situação do judiciário vir a tomar a criança de alguém, a não ser que seja um caso de violação de direitos, né, de perda do poder familiar, onde os pais têm toda a possibilidade de se defender, de dar a sua versão sobre determinados fatos. Mas, por via de regra, como eu acabei de falar, as mães são ouvidas e a intenção do judiciário é que a criança permaneça na família, né? Não havendo essa possibilidade, aí sim é que a gente vai levar para uma família substituta. João Francisco, muito obrigada por ter vindo. Esse assunto é sempre muito importante de se discutir e de esclarecer. Nós agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição. Você está sempre convidado. Muito obrigado. Obrigada. E na próxima semana estamos de volta com uma edição novinha do programa. Mas até lá você não vai ficar desatualizado. Acompanhe a gente pela internet, nas redes sociais e também pelo site do TJRN. Espero você. Até lá.